Pois, muito bem, Brasil! A aula de hoje, o vídeo de hoje, é uma segunda parte do vídeo da aula que a gente já teve aqui sobre pronunciation. Alguns meses atrás eu fiz essa aula onde eu expliquei para você e compartilhei com você 5 macetes de pronúncia. E pronúncia é um elemento importante quando a gente quer desenvolver essa habilidade de falar inglês naturalmente, sabe? Ter confiança para você poder abrir a boca e se comunicar em inglês, falar, expressar as suas ideias in English. É um dos elementos, né? A gente trabalha sempre com 3 elementos na hora de desenvolver essa habilidade de fala, que são vocabulário, então você precisa saber vocabulários, montar frases e pronunciation. Então, eu tô aqui hoje pra gente poder falar sobre mais 4 macetes de pronúncia, ou seja, você assistindo a essa aula que eu vou deixar no card aqui pra você e essa aula de hoje, você já vai ter 9 macetes de pronúncia. O que são macetes de pronúncia? Bom, lá no Instagram, inclusive se você não me segue por lá, @GabiModestoTeacher, eu vivo colocando box de pergunta nos stories de pronúncia. E aí, nessa primeira aula que eu fiz, falando sobre esses 5 macetes de pronúncia, eu peguei lá 25 words, 25 palavras que as pessoas me mandaram. E ao invés de eu ficar falando da pronúncia de cada uma isolada, o que eu quis mostrar para você? Levar uma linha de raciocínio conectada e que faz sentido, mostrando para você que existem padrões de pronúncia. Quando a gente pensa em trabalhar, fazer esse exercício de pronúncia, pensando nesses padrões, sabe, em grupos, traz mais clareza para o nosso cérebro, e daí a gente consegue, aquilo faz mais sentido, percebe? Eu sei que pronúncia é uma coisa mais complicada quando a gente está aprendendo inglês como uma segunda língua, porque a gente fica se coçando para poder pronunciar aquelas palavras da forma como está escrito, né? E às vezes colocando as nossas regras de sons do português no inglês. Não é assim que funciona, são línguas diferentes, sons diferentes. Mas tem solução para isso, e uma dessas soluções descomplicadas para você poder ter resultado de fala, de fato, né, se sentir seguro, é você entender qual que é o train of thought, a linha de raciocínio, o que está behind the scenes, por trás das câmeras, por trás das cenas. Então, o que acontece? Hoje a gente vai falar de 4 macetes de pronúncia e você vai estar exercitando comigo em voz alta, combinado? Vem comigo nesse challenge, porque só assim para você poder trabalhar musculatura. Sempre falo para você aqui que pronúncia é o quê? Você emite o mesmo som daqui. Agora eu estou pronunciando várias coisas, né? Sai um som daqui da minha garganta e o que vai diferenciar este som não é bem o que está saindo daqui, e sim a posição da minha língua, dos meus dentes, da minha articulação, dos músculos. Então você precisa estar exercitando isto em voz alta. Vem comigo que a gente vai falar de várias palavras, eu não contei hoje para saber quantas palavras são, mas a gente vai falar de 4 macetes de pronúncia, 4 grupos essenciais para o seu falar inglês. O primeiro macete de pronúncia tem a ver com o TH, o famoso TH. Inclusive, no primeiro vídeo, na primeira aula, eu falei para você sobre uma possibilidade desse TH, que é basicamente o que? O TH é você colocar, basicamente, a língua entre os dentes. É isso aqui, ó. A gente não tem isso em português, né? Por isso que é estranho. Então, ó, o que acontece? Quando você vai pronunciar a palavra, por exemplo, mês, a gente fala month. Month. Aqui a gente tem uma possibilidade do TH, que é língua entre os dentes e deixa só o ar fluir. Então fica month, month. Percebe, ó? Só deixa o ar passar. Month, month. Agora, existe outro tipo do TH, que é o que a gente vai ver hoje, que é quando a gente faz o... Só que a gente faz uma vibração aqui. Fica assim, ó. Como se fosse um celular vibrando, ó. Give it a try. Tenta daí, em voz alta. Faz esse exercício. E aí, quando a gente vai falar a palavra, por exemplo, the, que é o, a, né? Por exemplo, o livro, o carro, o céu está bonito. Então, esse o, a em inglês é the. A gente tá usando este macete de pronúncia de vibrar, ó. The. Repeat after me. The sky is blue. O céu é azul, ó. The sky is blue. Dicas que eu dei pra você em relação a esse TH, independente dele ser só um ar passando, tipo month. Ou se você fala the, é você não fazer muita tensão nisso daqui. Porque às vezes as pessoas ficam querendo fazer assim,
E ele fala, nossa, é muito difícil, né? Desgastante. E às vezes é porque ela tá botando uma intenção que não precisa. Aqui o que você tem que pensar é isso aqui, ó. The. Outro exemplo dentro deste grupo de pronúncia, né? Do TH nesse sentido de v. Quando você fala, por exemplo, irmão. Então a gente fala brother. É o mesmo fenômeno de TH do the. Então fica brother. Quer dizer, eu boto a língua entre os dentes para marcar o TH e faço uma vibração. Então fica the, brother, brother. Ou se eu falo a palavra outro, tipo outras, outros, né? Other, tá vendo? Tem TH e esse TH pertence a este grupo aqui que eu estou explorando com você de vibração. Então fica other, quer dizer, você fala ó, e na hora de marcar esse TH, você bota a língua entre os dentes com vibração. Então fica other. Repeat after me. Other. The, brother, other. Mais um exemplo. Quando eu falo, por exemplo, este, esta caneta. Esta em inglês é this. Percebe, ó? This. Então eu boto a língua entre os dentes e faço esse som que vibra. This, the, brother, other, this. E aqui a gente vai fazer um gancho para o segundo macete de pronúncia, porque quando a gente fala essa palavra, ó, this, observa como fica esse som do I, da grafia do I que tem nessa palavra. A gente fala this. Quer dizer, percebe que não é um I assim, ó, this, não é this. É um I fechado, curtinho, ó, this. Esta caneta, this pen, this. E essa então é o segundo macete de pronúncia, que é quando a gente tem esse I na grafia ali, a letra I, e uma das possibilidades, que existem várias palavras que ganham essa mesma intenção, é você fazer então um I que é curtinho e fechadinho. This. Então é um som meio que de não é um I, não é um E. This. I'm gonna give you one more example. Quando a gente fala grande, o contrário de pequeno, né? Então fica big. Tá vendo que é um I marcado aí? E esse som é de E. Então fica big. Ou seja, não é big. Não, é big. Percebe? Ou quando eu falo it. Tipo quando você fala assim, ele e ela, sabe? Ele e ela para coisas, né, para objetos, para quando não é pessoa, então esse pronome it. Por exemplo, eu amo este filme. Você pode falar I love this movie. Se você não quiser falar eu amo este filme, você fala eu amo ele, cara, eu amo esse filme aí. I love it. I love it. Percebe? É um i fechado. It. Inclusive, se você coloca essa intenção, né, se você não marca essa intenção de e, pode acabar saindo um eat, e aí a gente está encrencado, porque se a gente fala eat, a gente está falando comer. Então, alguns momentos a gente tem que tomar cuidado sim, porque você vai acabar mudando a palavra, tá? Olha, você não precisa surtar com isso, você diz assim, ai meu Deus, aqui é um exercício, tá? Você não precisa surtar tipo assim, ai meu Deus, eu não vou falar porque isso é a pronúncia, não. É um exercício, a gente está lapidando e você está encarando as pronúncias de uma perspectiva diferente, de pensar nestes padrões de sons. Então, ó, it, big, it, this, percebe? One more example. Clique, a gente escreve assim, ó. E a pronúncia é assim, ó. Click, tá na mesma categoria, mesmo som. Click, big, it, this. Se eu quero falar a ideia de sentar, sit, to sit. Então é sit. Porque aqui também, se você fala sit, bota muita intenção nesse i, sit. O que vai acontecer? Você está mudando a palavra. É acento.
que você senta, tipo assento do avião, assento do ônibus, do trem, enfim, assento. Então é seat. Percebe? Então aqui é sit, sentar, sit. Repeat after me. This, big, it, click, sit. O terceiro macete de pronúncia que a gente vai trabalhar neste exercício de hoje é quando a gente tem palavras em inglês que terminam com dois L's. LL. O que vai acontecer? Existe um grupo de palavras que quando elas terminam com esse LL, a gente vai marcar uma intenção de O. Como assim, Gabi? Não entendi. Como se estivesse engolindo alguma coisa. O. Olha só. Quando eu falo, por exemplo, a ideia de ligar, então eu falo call. Observa. Geralmente as pessoas, os brasileiros, né, nós brasileiros, quando a gente está aprendendo inglês, enfim, a gente quer falar, por exemplo, ligar, telefonar, aí a gente fala assim, call, marcando como se fosse um som de U, percebe? Ó, e não é isso. O som, ele é assim, ó, call. O que está acontecendo com a minha língua aqui dentro, tá? Vou te falar a perspectiva de um brasileiro falando inglês. A minha língua, ela vai para cima, meio que pro céu da boca, com essa intenção de ir pro céu da boca, e eu seguro o som aqui. Então fica assim, ó, pratica comigo. Call. Por favor, me ligue mais tarde. Então fica, please, call me later. Call. Tá vendo? Eu seguro, ó. Call me later. Eles chamam em inglês, enfim, para níveis técnicos, esse som do O, do L, quando ele é fechado, assim, de dark L, que é um L dark, fechado, assim, tipo, sombrio. Call. Quer ver mais um exemplo? Quando eu falo a ideia de vender. Vender em inglês é sell. Também, ó, seguro, ó, tá vendo? Tem esse LL, então tá no mesmo grupo ali de dark L. Então é um sell, call. Ou se eu falo bem, por exemplo, muito bem, então very well. Tá vendo? Tem esse LL, ele tá na mesma categoria de intenção de O. Então é call, sell, vender, bem, de muito bem, enfim, well, tem que marcar essa intenção, não é well, não, tá vendo? Ó, tá diferente aqui, ó, well, percebe? Ou se eu quero falar, por exemplo, when we are talking about the future, quando a gente está falando do futuro, uma das possibilidades é a gente usar o will, percebe? Então tem esse mesmo fenômeno no final, will, então não é will, não é will. Boto aqui a língua meio que com a intenção, né, de colocar ela no céu da boca e eu faço esse som, segurando meio que Tipo quando você fala, por exemplo, garota, que a gente falou até inclusive sobre isso no vídeo passado, nessa aula que a gente falou sobre pronunciation, que é girl. Então, apesar de não ser um LL no final, tem esse mesmo fenômeno. Então, é girl. Então, é um O. Percebe? Então, ó, call, sell, will, well. De bem, bom. Inclusive aqui, percebe o que eu falei? Ó, a palavra girl, apesar dela não ter o LL no final, ela tem o mesmo som. Então, uma coisa que você tem que ficar atento, e eu quero deixar bem claro aqui pra ti, é que não significa, tá? Por exemplo, o segundo macete de pronúncia que a gente viu hoje, que é a ideia de quando eu tiver a grafia do I ali, que todas as vezes que tiver a grafia do I, o som vai ser daquele Não, melhor, big, tipo de big, this. Não significa isso, tá? Igual em português. Mas o que eu quero te mostrar é que você pode organizar. Então, por exemplo, não é big, é big. Tá tudo na mesma intenção. Big, sit, this. Percebe? É um exercício. Aqui não é línguas, gente. Não é exatas, né? Não é igual matemática, que a gente só tá organizando as ideias. Combinado? O último macete de pronúncia, ainda dando continuidade na primeira parte desse vídeo, é a ideia quando a gente tem palavras que têm significados diferentes. Então, duas palavras que têm significado diferente. A escrita dessas palavras é diferente, mas a pronúncia é a mesma. Eu te apresentei várias palavras assim no primeiro vídeo e eu já vou te apresentar mais 4 more examples.
4 more words. Então, mais 4 palavras que têm esse mesmo fenômeno. Inclusive, a gente chama isso de homophones. São palavras homófonas, que têm o mesmo som. Sentido diferente, escrita diferente, mas mesma pronúncia. Então, quando eu falo, olha que loucura. Quando eu falo a ideia de passado, presente, passado, futuro, passado a gente fala past, past, past. O passado da palavra passar escreve assim, ó. E a pronúncia vai ser também past. Então, olha que loucura. A gente pode falar past e past. É a mesma pronúncia, tá? Então, esse ED é meio que um som de um T. Então, é past. Past, de passado, presente, passado, futuro. E past, que é o passado de passar. Por exemplo, eu passei na prova. Então, fica I passed the exam. I passed the exam. Ou quando a gente fala, por exemplo, a ideia de novo, a palavra novo, nova, tipo um carro novo, uma caneta nova, então a gente fala new. New, não é new, tá? É new, new. E o passado de saber, quando eu falo assim, por exemplo, eu sabia disso, cara, eu sabia, também é new, apesar da escrita ser diferente, do significado ser diferente, a pronúncia é a mesma, então é new. New, new, novo, nova, e new, o passado de saber. Enfim, eu sabia disso. I knew it. I knew it. Usamos o it lá em cima, tá vendo como são palavras importantes? Nem foi planejado isso não, ó. I knew it. Eu sabia disso, cara. I knew it. Percebe? I knew it. A gente vai limpando sua pronúncia aos poucos, trazendo essa clareza. One more example. Semana. Pra gente falar semana em inglês, a gente fala week, week. Fraco, em inglês, o contrário de strong, sabe? Então, fraco é weak. Observa, mesma pronúncia, escrita diferente, significado diferente, same pronunciation, mesma pronúncia, weak, weak. Então, não precisa ficar tentando falar isso de outra forma, é a mesma pronúncia, tá? Então, observa. Week, semana, weak, fraco, fraca. O último exemplo que eu quero compartilhar com você é sobre homophones. Comprar. O contrário de vender, comprar, a gente fala buy. To buy. Buy. Se eu quero falar tchau, a gente fala bye. Mesma pronúncia também. Escrita diferente, significado diferente, mesma pronúncia. Buy. E tem mais. Ele tem mais outra palavra que é igual aqui também, ó. Buy, de comprar. Buy, de buy. E buy, quando eu falo, por exemplo, que eu vou para o trabalho de carro. Então fica I go to work by car. Então esse buy de preposition. Então, ó, buy, comprar. Buy, de tchau, bye bye. E buy, de tipo, eu vou para o trabalho de carro. Esse livro foi escrito por fulano de tal. Então fica by, nananã, entende? Então, mesma pronúncia. O exercício está aí completíssimo agora para você poder praticar em voz alta. Qual que é o meu melhor conselho para você consumir este vídeo, esta aula, tá? Você vai revisar, claro. O que você vai fazer? Você pode anotar no papel, assim como eu te instruí na aula passada. E você vai fazer o quê? Você vai agrupar isto, vai colocar lá claramente separado, para quando você for aprendendo novas pronúncias de palavras, você até conseguir ir preenchendo essas gavetas, sabe? Esses potes que a gente foi abrindo e já começou a rechear. Olha que analogia maravilhosa, acho que eu tô com fome. I think I'm hungry right now. Então, ó, você vai colocar lá, por exemplo, vamos supor que você aprenda. Você vai aprender, vamos supor aqui, let me think. Você tá lá na sua rotina de estudo e você aprende como é que fala a ideia de consertar, tipo de consertar o carro. E daí você vai ver que escreve assim, ó, F-I-X. A pronúncia disso, você vai ver que é fix, fix. Você tendo isso organizado no seu material, você vai falar, esse é o mesmo fenômeno ali, ó, que a Gabi ensinou em it, big, this, fix. Percebe? Isso vai trazendo clareza para você. E de clareza é o primeiro passo para você ter sucesso em qualquer coisa. Então, eu espero que tenha feito sentido para você essa linha de raciocínio. Compartilha comigo aqui nos comentários. Se você acompanhou todo o exercício de hoje, se você curtiu e se você quer mais fácil, posso trazer aqui
20 partes de conteúdo sobre isso, porque tem muita coisa pra gente poder falar, pra gente poder organizar. E quanto mais você praticar isso dessa forma, aplicando o método DQD, igual a gente está fazendo aqui, que é o meu método de ensino de inglês, mais clareza você vai ter e mais sucesso você vai ter ao falar, sabe? Segurança, confiança de que, cara, eu tô com orgulho das coisas que eu estou falando, da forma como eu estou fazendo. Tudo bem? Então, se você não é inscrito aqui no Gabi Modesto Teacher, se inscreva para você não perder nenhum conteúdo novo quando chegar. Deixa seu like nesse vídeo se você gostou de passar esse tempo hoje comigo, se foi proveitoso para você. And I'll see you next video. Bye!